Seja muito bem-vindo ao Frequência Aura, seu podcast sobre espiritualidade, filosofia e psicologia. Hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial. Ele tem 40 anos de estudo no tarô, já tem 18 livros publicados, já fez congresso no mundo todo e é a pessoa que eu conheço com a maior referência no Brasil desse assunto. Eu tenho o prazer de receber aqui no Frequência Aura Ney Naif. Obrigado, querido. Obrigado, Augusto, pelo convite. É um prazer falar contigo sobre o tarô, que é a minha paixão de vida. Maravilha, Ney. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ney, pra gente começar, me conta um pouquinho como que o tarô entrou na sua vida, porque você começou a estudar lá em 1980, não devia ser tão difundido como é hoje. Como é que foi isso? Não, eu era astrólogo, eu não era tarólogo. E a época não tinha computador para você fazer mapa, calcular o mapa, e era quase 2 horas escrevendo o mapa para você chegar nele. E quando o tarô começou a entrar no Brasil, no começo da década de 1980... final de 1970, através de revistas, e aí quando, por curiosidade, eu li, achei interessante, aí tinha lá como perguntar, como responder, eu vi, olha, nossa, é super rápido, nossa, aí acabou ficando assim muito fácil para mim desenvolver o que eu queria, porque na astrologia tem uma área chamada astrologia letiva, quando você faz perguntas e vê a parte oracular junto com a astrologia, não necessariamente o mapa astral. E foi a partir daí então que eu vi que era muito mais rápido baralhar as cartas e fazer uma pergunta do que ficar 2 horas calculando no mapa astral uma posição do planeta. E assim começou meus estudos com o tarô. Perfeito. Com mais essa parte do oráculo, né? Que veio esse seu interesse inicial. Sim, exato. Porque a época veio toda a divulgação foi em cima exatamente da questão da adivinhatória do tarô. Sim. A questão de você usar o tarô para aconselhamento, ou para autoconhecimento, ou para você, enfim, para que você esteja em dúvida se vai fazer ou não. Então, perguntas simples, né? Eram os primórdios do tarô no Brasil, praticamente havia raros tarólogos, muitos poucos tarólogos no Brasil, e 1 ou 2 revistas, e só tinha um livro publicado até então, desde 1940, era o único livro. Hoje nós temos mais de 200 livros em português, né? Na época só tinha um, então, mas eu também não conhecia. Vim conhecer com a revista Planeta, como lidar com o tarô. E a partir daí me revolucionou bastante os estudos, a parte de buscar estudo simbólico, estrutural. Mas muito do que nós conhecemos hoje do tarô, enfim, no Brasil e no mundo, advém muito da década de 1990, que eu acho que foi o grande boom do tarô mesmo no mundo inteiro, na questão dos estudos simbólicos do tarô. Perfeito. Ney, e para quem não entende nada de tarô, como que você descreveria? Qual a função do tarô? Para um leigo mesmo. O tarô, ele visa muito 2 pontos. Primeiro, o autoconhecimento. Quem estuda tarô visa o autoconhecimento. O que é isso? Bom, primeiramente, quais os limites da minha paixão, quais os limites da minha raiva, quais os limites que podem me prejudicar ou talvez proteger a minha vida. A questão a estrutura do tarô, ela fala da vida humana. Então, o tarô é dividido em 78 cartas, constituído de 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, que representam aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Então, tudo isso está descrito nas cartas. Ele tem um modelo onde qualquer coisa que você pensar ou fizer, nós encontraremos registrado em algum símbolo, em algum que nós chamamos de arcano, em algum arcano dentro do tarô. E também pode ser tanto na questão do autoconhecimento para quem estuda o tarô, quanto também você pedir um conselho, por exemplo. Então, também tem a parte oracular do tarô. Então, nós temos o estudo do tarô, na parte da tarologia, e temos a parte oracular, que se chama taromancia. Então, a partir desses 2 elementos, você pode se orientar na sua vida, pedir conselhos, e por aí você pode evoluir espiritualmente também. Perfeito. E como que você entende que o tarô, ele traz essa resposta para a pessoa? Você vem com uma pergunta, você joga uma carta ali, como que aquela carta necessária, como que sai a carta correta naquela pergunta? Bom, as explicações aí são muito profundas e demandariam umas 5 horas, mais ou menos. Nós não temos podcast para isso. Eu poderia dizer, afirmar o seguinte, não é entidade, não é nenhuma religiosidade, não é nada ligado a espíritos, nada disso. O que acontece é que nós somos formados por camadas energéticas. Nós temos um campo áurico, nós temos os chakras. Dentro desses chakras, desse campo áurico, existe um campo chamado akáshico, que é onde estão os seus registros, todos pessoais
pessoais que você fez nessa vida, fez de outra vida, aí vai fazer, enfim, todos os registros estão ali. Quando nós estamos interagindo, os nossos campos espirituais estão juntos. Eu, conscientemente, óbvio que eu não sei o que se passa no seu interior, na sua vida, mas o seu campo espiritual sabe. E o seu campo espiritual fala com o meu campo. E aí existe essa interação. O pessoal chama de empatia também, entendeu? Essa coisa da energia, sentir a energia da pessoa boa, não sei o que tem. É porque alguma coisa do campo espiritual dela veio à pessoa. Ou então sentir a pessoa ruim. É essa troca energética. Então, quando nós escolhemos as cartas, na verdade, nós fisicamente não estamos vendo a carta. Sim. Mas o nosso corpo espiritual, o nosso campo energético está observando. Então, é toda uma interação entre de uma sequência natural, onde você escolhe as cartas aleatoriamente, mas que, na verdade, de um modo inconsciente, de um modo espiritual, aquilo vem de acordo com as respostas que você precisa ouvir naquele momento, ou se orientar. Perfeito. Então, você tirando uma carta para alguém, a energia daquela pessoa se conecta à sua energia, se conecta ali ao baralho? Sim, é mais ou menos isso. Porque o que acontece é o seguinte, você pode, agora você colocou, é como se eu tivesse que estar com você pessoalmente, mas não, você podia estar lá no Japão, e eu podia estar jogando com você lá no outro lado do mundo. Sim. Porque o mundo espiritual ele não tem espaço físico. Né? Então, ou seja, aí não independeria de você estar aqui escolhendo as cartas ou não. Porque nós temos que ter um elo espiritual, um elo de audição, assim, olha, ou escrito, joga essa carta para mim, me dá esse conselho, você me liga por telefone, sei lá, pela webcam. Então, precisa ter um contato. E aí, a partir daí, então, podemos estabelecer perguntas e questionamentos sobre as cartas. Não necessariamente o consulente tem que escolher as cartas. O tarólogo também pode escolher, não precisa ser a própria pessoa. Porque o baralho em si, ele é um alfabeto simbólico. Ele não tem função espiritual nenhuma, aquele papel. Aquilo é um papel. Sim. Aquilo é um aspecto até capitalista, porque todo ano é lançado catálogos e mais catálogos de tarôs. Então, ali não tem assim, essa energia que nós podemos falar que exista no tarô. Baralho. No baralho, não existe isso. O baralho ele é uma representação simbólica de uma imagem arquetípica, que é algo que está além da nossa consciência, além da nossa visão tridimensional desse contexto nosso físico. Cada carta é um conceito. Cada carta é um conceito, exatamente. Podemos colocar assim, cada carta é um conceito, cada carta é um resumo de um aspecto da vida. Então, por exemplo, você pode ter uma carta dizendo, vamos supor, a carta 1, mago. Eu queria saber se eu vou entrar em tal negócio, se é bom. Então, carta 1, mago, muito bom, caminho aberto, é criativo, tem que ter muito fôlego para aguentar, é muito trabalho. Então, a própria carta está falando isso. Né? Aí tira a carta, saiu, sei lá, sacerdotisa. Olha, você tem que refletir mais, pensar mais, analisar mais, porque ainda está num contexto ainda muito de avaliação. Então, o próprio arcano ele vai poder lhe informar uma série de questões daquele momento que você está passando. Mas tudo isso tem a ver com a sua própria projeção ou questão de vida. Então, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que se prevê o futuro com o tarô? Na verdade, não se prevê. Na verdade, ele avalia o que já está em andamento, não só pelas suas características e movimentos e ideias ou ações, como as ações dos outros. Porque nós não somos sozinhos no mundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que eu trabalhasse, teria um chefe, teria um amigo de trabalho, na minha casa teria meus relacionamentos, minha família. Então, tudo isso está interagindo espiritualmente no campo áurico. Então, por exemplo, meu chefe já pensou em me promover, mas ele não falou nada para mim. Então, o tarô pode detectar isso, porque aquilo já está no meu campo energético. Então, na verdade, por isso que eu falei que o tarô lê o campo energético da pessoa, lê a aura, lê o registro acástico, porque ele já vai, você já vai sendo magnetizado por questões também das outras pessoas. Então, assim, prever o futuro? Não. Ele prevê o que já está em andamento. E esse andamento pode ser meses até um ano. Não é uma questão do andamento amanhã, depois da manhã. Por quê? Eu posso hoje estar com um planejamento de abrir uma empresa ou de fazer algo daqui 1 mês, 2, 3. Então, já estou no meu plano já está criando aquilo mentalmente, aquilo já está comigo. E aquilo de outras pessoas, porque você vai pensar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então aquilo já vai se conectando a outros elementos que também podem estar bloqueados. E aí você fala, eu queria fazer tal negócio, ir lá pedir, sei lá, um negócio para o banco, mas aí o gerente que você vai pegar, ele já determinou lá o banco, olha, não, esse mês não vai dar empréstimo para ninguém. Então, ou seja, vou conseguir? Não vai por quê? Né?
porque o gerente lá já disse que não. Então, é complexo às vezes falar sobre esse movimento espiritual, porque ele demanda, às vezes, uma camada de conhecimento muito profundo nesse aspecto. Mas o que o tarô vai lendo é esse movimento que está à sua volta, aquilo que você projeta. O ano que vem eu vou fazer uma viagem, vou casar até o final do ano, estou sozinho, eu preciso encontrar alguém imediatamente. Então, todo esse movimento que nós pensamos já fica registrado como formas, pensamentos à nossa volta. E o tarô, ele vai lendo isso. Quer dizer, o tarô não. É aí que está. Meu campo energético, ao escolher as cartas, é como se fosse um código, onde eu falo comigo mesmo, onde eu posso lhe orientar aos seus aspectos, por exemplo. Tá, o papel do tarólogo vai ser fazer a leitura dali que as cartas estão apresentando e passar ali para a pessoa que tá fazendo o jogo com você. Perfeito. Mas, então assim, pelo que eu estou entendendo, você tá jogando para mim o tarô e a gente está analisando algum cenário da minha vida. Vamos falar que eu quero casar. Vamos falar que eu quero casar. O tarô, ele vai falar se eu vou casar ou não esse ano, ou ele pode simplesmente falar que eu vou casar porque eu quero muito casar, entende? Porque a minha energia, eu tô vibrando que eu quero casar, mas não necessariamente eu vou casar. Como é que fica isso? O tarô tem chance dele errar nessa análise? Aí tem dois aspectos. Uma questão é a subjetividade, que isso não deve ser usado no tarô. Tipo assim, eu não tenho ninguém, estou sozinho e vou perguntar de casamento. Então o tarô não é bom para falar isso. Tá. Começa por aí. E aí o tarólogo tem que saber os limites, da onde ele pode responder e os limites que ele pode usar aquela ferramenta que é o tarô. Eu posso, obviamente, se você já estiver namorando, já estiver noivo, eu posso dizer se poderá casar esse ano. Aí sim, eu poderei afirmar sim ou não. Sim. Mas se não tiver ninguém junto, eu não posso. O máximo que eu posso dizer assim, até o final do ano, sei lá, nos próximos meses, eu vou encontrar alguém? Mas já não posso falar em casar, porque casar demanda encontrar, se organizar e uma série de outras coisas que envolve também o mundo social. Tem, assim, várias coisas teriam que acontecer para assim, um emaranhado de coisas para chegar naquele resultado. Então o tarô, ele não seria o melhor oráculo para... Não seria. Nenhum, né? A astrologia, ela pode indicar as épocas adequadas que poderia haver um romance e um casamento mesmo, de verdade. Então, na astrologia, eu poderia ver a tendência do ano que isso poderia ocorrer. Isso eu posso ver. Mas a astrologia não poderia afirmar se eu iria me casar naquele ano específico. Tá? O tarô, para eu dizer que se você vai casar com tal pessoa, de verdade, eu teria que você já deveria estar com essa pessoa num envolvimento com ela. E não pode ser flerte, nem crush, nem nada. Que daí o máximo que eu posso ver num flerte ou num crush é se vai dar certo, um beijinho, um abraço e uma saída. Aí tudo bem, aí o tarô pode ir até esse ponto. Mas ao ponto de eu vou me casar com uma pessoa que eu ainda nem tenho um beijei, ainda que eu nem tenho nada, esse não seria o melhor caminho para o tarô. Óbvio que é livre-arbítrio do tarólogo querer desenvolver essa leitura, não tem problema. Mas ele está muito aquém desconhecer a função exata do tarô, que é avaliar aquilo que você pensa, desenvolve, planeja, aquilo que está em andamento na sua vida. Ele é um oráculo ligado ao estar. O que você está fazendo Perfeito. Teria alguma regra pra gente passar pra audiência do tipo, em qual momento é legal procurar o tarô e em qual momento não é legal? Eu acho que o tarô ele é interessante quando a pessoa está em algum tipo de conflito. Seja ele profissional, afetivo, financeiro ou até espiritual, não sei, alguma coisa que esteja incomodando ela naquele momento. Eu acho muito importante, às vezes, haver essa ideia. Por quê? Muitas vezes as pessoas se confundem, às vezes, em um estado de livre-arbítrio, onde ela fez tudo, e ela fala que é a karma dela. Ou então ela pensa que ela conhece alguém e já disse que de outras vidas, é alma gêmea. Então, o tarô ele pode muito bem acabar respondendo se o erro é se o erro realmente é de alguma coisa superior, ou se é um obstáculo de terceiros que ocorreu na sua vida, ou se você é o grande responsável por aquele buraco todo que você se encontra, ou se você pode sair daquele buraco em determinado tempo. Então, o tarô ele é muito interessante nesse aspecto, de orientar realmente a pessoa no movimento em que ela pode se orientar para sair daquela situação. Se a pessoa, vamos supor, ela estiver equilibrada, estiver tudo bem, ela pode até o tarô
ver um plano geral da vida dela. Se de repente pode ter alguma surpresa, alguma questão. Mas essencialmente eu acho o tarô muito importante para nos dar serenidade e acalmar. Não que a gente vai mudar nada. Vamos supor, se tiver já a desgraça pronta na vida, se tiver já um grande conflito, por exemplo, nós temos cartas como a Torre, por exemplo, onde a situação ela já não tem mais como ser recuperada. Então, se você aceitar as dificuldades, os obstáculos e tentar seguir adiante. O que acontece é que as pessoas, nesse momento, ela não quer seguir adiante, ela quer recuperar algo que não existe mais. Quer reconstruir a torre que já está se quebrando, que ela já não existe mais, né? Diferente, se vamos supor, se eu tiver um arcano, de repente, o pendurado, a morte, por exemplo, onde eu posso ainda reconstruir a duras penas e refazer. Mas acontece que as pessoas têm uma zona de conforto. Às vezes ela não quer mudar. Às vezes ela não quer sair daquele modo, ela prefere uma fórmula mágica. Então, o que acontece com o tarô? Se o tarô lhe dá essa informação, eu acho isso uma coisa divina, maravilhosa, porque está me dizendo, olha, esse caminho não é para você, do que você ficar a vida toda achando que a vida toda que vai ser resolvido. Então, eu diria que, mesmo nessa fase, o tarô aclara que tem obstáculo, tem dificuldades, não dá para resolver, ou esse caminho é errado. Eu acho importante a pessoa rever os pontos de vista e encontrar outros caminhos. A questão é que nem sempre ela quer encontrar outros caminhos. Ela quer se manter naquela posição. Então, a função do tarólogo é essa, é apenas ler o momento de vida da pessoa. Não tem como mudar. Mesmo a pessoa sabendo que haverá uma torre, um pendurado, ou uma carta muito difícil que possa existir naquela situação, ela não tem como mudar. Uhum. Ela tem como, talvez, reconstruir, refazer, reorganizar. Por quê? Porque o tarô tem, dos arcanos menores, são 22 cartas, que são os arcanos principais. São só 5 cartas que dizem que tem problemas. Então, ou seja, temos aí 17 cartas falando, beleza, maravilha, vamos para a vida à frente, sucesso, ou então vai ter obstáculo superável, não se preocupe. E 5 diz não. A pessoa pega 5 cartas, de uma vez só. E ainda ela quer manter a vida de acordo com como ela deseja. Então, temos que repensar sobre isso. Então, o tarô, antes de mais nada, ele é um grande conselheiro também. Né? Não só do aspecto de dizer se pode ou se não pode, ou como ela pode superar aquilo. Mas não reaver coisas que, às vezes, não dá. Como é que você pode, por exemplo, numa demissão, você continuar no trabalho? Não tem como. Né? Num divórcio litigioso. Por que aconteceu o divórcio litigioso? Né? Então, ela diz, eu amo ainda, por que não está comigo? Porque a relação não deu certo, entendeu? Houve briga, discussão, as pessoas não conseguiram ficar juntas. O tarô ele pode ser uma ferramenta boa para você aceitar justamente esse ciclo da vida, né? Entender que as coisas nascem, crescem, morrem e tem a hora de uma coisa morrer para nascer outra. Sim, lógico. É difícil, uma perda, difícil, lógico que é difícil. A gente vai chorar, vai espernear. Tem situações em que passado aquele ciclo, tudo se renova. Tem situações que demoram mais. Então o tarô acaba orientando também, olha, vai ser rápido, fica firme que vai passar logo, então olha, aguenta que isso vai demorar muito tempo. Então a função do tarô é orientar. E tem muitas vezes em que o caminho está aberto, você tem lá Sol, Imperatriz, carro dizendo que está tudo lindo, maravilhoso, e a pessoa não sai do lugar. Então também tem um aspecto que mesmo às vezes com caminhos, a pessoa está ali sentada esperando as coisas caírem do céu. Então por isso que é importante o tarô. Ele acaba posicionando a pessoa em diversos contextos. Ela estiver passando de conflitos ou problemas, ou às vezes até não, mas quer saber um pouco da vida. Perfeito. E o tarô ele vai ser interessante também para a pessoa tomar decisão, por exemplo, ela entendeu o cenário dela, teve esse diagnóstico, ela já aceitou, tá bom, esse ciclo não funciona mais, eu tenho 3 possibilidades aqui. Para qual que eu vou? É legal jogar um tarô para... Aí sim, inclusive nessa parte especulativa, quando você já tem uma direção, ou 2 ou 3, aí é perfeito. Perfeito, vamos falar um exemplo. A pessoa tem 3 crushes. Qual deles é melhor, né? Você vai sempre apontar o que ela não quer. Isso é básico. O piorzinho é sempre o que ela quer. Evitando. E Ney, assim, na época que a gente está hoje de inteligência artificial, acredito que muita gente deva estar jogando ela mesma, ela não sabe interpretar, ela tira uma foto, joga na inteligência artificial, e a inteligência artificial faz a análise para ela. O que você acha disso? Olha, aí tem 2 aspectos. Primeiro, as pessoas estão se esquecendo quem é a inteligência artificial somos nós. Uhum. Ela em si é burra. Nunca se esqueçam disso. Ela é uma ótima secretária. Uhum. Ótimo mesmo. Se você puder alimentá-la com ideias e conceitos e dar o prompt para ela perfeito, ela vai te ajudar muito. Mas quando a pessoa é leiga,
e ela vai consultar qualquer coisa em qualquer área, ela vai sair bem prejudicada, porque dali vai sair muito erro. Primeiramente, ela busca na rede informações, ela não tem nessa memória que nós temos do que é certo, do que é errado, do que eu aprendi ou não aprendi. Nós ensinamos ela as coisas. Então, na verdade, ela busca na rede as informações. Só que tem muitos sites, muitos blogs, muitos YouTubes, muita coisa errada, porque as pessoas falam um ponto de vista dela. Não é um ponto estrutural, não é um ponto sério. Há muitos tarólogos entusiastas que começou a descobrir o tarô e começa a falar, e aí não conhece a estrutura, a história, ou todo o contexto do universo do tarô, mas ele leu um livro só ou dois e achou aquilo maravilhoso e começa a divulgar. Só que às vezes nesse próprio livro tem alguns nós, algumas dificuldades, alguns problemas de informação. Uhum. E aí ele escreve isso na rede. Então, quando a inteligência artificial, você pede isso para ela, principalmente de uma área onde a pessoa ela não tem informação, e também informação, porque a inteligência artificial ela vai absorvendo aquilo que você vai conversando com ela, aquilo que você vai utilizando dela. Então, ela acaba conhecendo você. Então, de algum modo, ela tem um protocolo que ela não pode nunca falar o contrário a você. Também tem esse problema. Ela tem um protocolo onde ela não pode te ofender, ela não pode botar você para baixo, ela não pode deixar você depressivo, ela não pode dizer que você não vai dar certo ou não vai... Você tá indo pro abismo, ela não, mas vai lá, mas não vai, tá... não, vai tranquilo. Vai, olha, tenha fé. Então, o que acontece? Por mais que aquela tiragem tenha dito que é obstáculo, é dificuldade, ela sempre vai tentar dar alguma esperança, alguma questão, vai abrir algum caminho, porque ela não pode falar isso. E segundo, ela pode também trazer informações equivocadas da rede. Sim. Então, a inteligência artificial é maravilhosa quando você conhece aquilo que você está fazendo. Para um leigo, então, que não entende nada de tarô, jogar lá na inteligência artificial não é uma boa ideia. É o pior caminho. Tá. É o pior caminho que se pode ter, entendeu? É preferível ele comprar 2, 3 livros, tá? E ele jogar e ele tentando entender desses livros o que significa, do que ele botar uma informação na inteligência artificial. Ela vai responder, com certeza vai, assim, 80% genericamente ela vai dizer, mas se tiver obstáculo, se for um não vá por esse caminho, ela nunca vai dizer isso. E esse é o grande problema, porque eu já presenciei isso com diversos alunos e pessoas leigas que estão fazendo. Pessoas que estavam à beira de divórcio, à beira de doenças sérias, entendeu? À beira de demissões. E ela simplesmente falava assim, ó, continua, vai dar tudo certo. Foi mal orientada, né? Essa coisa toda. Porque ela não pode dizer que o caminho está bloqueado, que você vai ficar triste, que você vai chorar. Não, ela não. O tarólogo pode falar, olha, você vai chorar muito com essa história, você vai perder, você vai ter dificuldade, você vai ter prejuízo, você vai perder tudo. O tarólogo pode falar, mas a IA não pode, ela está bloqueada isso. Bloqueada. Perfeito. Então aqui, ó. Pra pessoa que tá assistindo o nosso episódio agora, ela tá passando por um momento na vida dela que ela sabe que é um momento que ela tem que decidir. Ela tem que tomar uma decisão. Como que ela vai escolher? Ela já viu que inteligência artificial não é o ideal. Como que ela vai escolher por um tarólogo? Porque tem muitos na internet. Você mesmo falou que tem gente que é entusiasta, mas não entende muito bem do assunto. Como que eu tomo essa de qual tarólogo escolher? Hoje em dia na internet tá assim. Você tem que parecer tarólogo. Você não precisa ser tarólogo, né? Então as pessoas estão muito nessa questão da imagem, da estética, do falar palavrinhas bonitinhas, tudo decorado, tudo bem. O que acontece? É fazer pesquisa, joga essa pessoa no Google mesmo, no Dr. Google lá, vê quem é ela, o passado dela, vê o que ela tem publicado, vê o que ela tem de informação dentro da rede, seja ela de blogs, sites, de YouTube, seja lá o que for. Não basta você, às vezes, comprar a ideia de um tarólogo, porque você viu um vídeo bonitinho, falando palavrinhas bonitinhas, a hora que você estava querendo ouvir aquilo. Esse é o pior caminho que tem. Gostou de um tarólogo, achou interessante na rede, vá pesquisar. Porque esse é um dos grandes problemas hoje, de pós-pandemia. As pessoas mudou um pouco o conceito de onde pesquisar, de onde ver. Na pandemia tínhamos revistas, jornais, lojas, núcleos esotéricos, espaços físicos, onde as pessoas iriam buscar o bom profissional ou pedir informações. Hoje não, a informação é na rede. Eu só achar sua cara bonita, eu vou lá e me consulto com você. Se você me dizer 2 palavras bonitinhas, beleza, que eu tô lá com você. E aí o que acontece? As pessoas se esquecem de fazer uma consulta. Quem é essa pessoa? Sim. Então bota na rede quem é fulano de tal. Vamos ver o que diz. Vê se aquilo condiz
com o que ela está vendendo a você de publicidade, de ideias e conceitos. Então, por isso que às vezes tem escola. Eu tenho a escola mais antiga online de tarô no Brasil, desde 1998. Eu acreditava na internet muito antes dela existir, né? Assim, nesse sentido que nós temos hoje, né? Com vídeos e tudo mais. Então, nós temos lá, eu tenho mais de 7 mil alunos lá na nossa escola. Então, a gente realmente ensina tarô de verdade, a ler, a acolher o consulente, a entender como é que você vai lidar com isso, né? E hoje, no estudo online, você pode, às vezes, ter aula ao vivo, tem aula ao vivo online, e depois a pessoa, se não puder assistir ao vivo, ver gravada a mesma aula online ao vivo. Então, isso é importante, você ter o contato com a pessoa. Existem excelentes profissionais no mercado, muito, muito bons mesmo. Mas o leigo, ele tem que buscar, ele tem que pesquisar. Tem que ter essa curadoria, né? A pessoa tem que pesquisar. Tem. Tá. Então, legal. Então, para a pessoa que busca um tarólogo, ela vai pesquisar primeiro. E sem dúvida é até melhor do que simplesmente pegar uma indicação com alguma amiga, porque a amiga pode ter achado bonitinho, ela segue o cara lá na rua, ele ou ela segue lá no ouviu TikTok. Palavras bonitas. Que tem que ter aqui, porque tudo isso é uma produção hoje. Hoje você vende uma imagem. Por isso que a tônica hoje da internet, TikTok, Instagram e tudo mais você tem que parecer um profissional, não ser um profissional. E isso é um dos grandes problemas hoje que nós temos no mercado, né? Hoje a pessoa que tem, mesmo que a pessoa seja muito conhecida no mercado, entra muita gente nova. Então você tem sempre que estar se apresentando também. Olha, sou fulano de tal, estou aqui, faço isso e aquilo. Mas tem muita gente que já entrou agora também, que pode ter uma boa capacidade. Claro que pode ser um bom profissional, uma boa capacidade. Mas o leigo, ele tem que buscar realmente essa informação para ele poder, enfim, não se prejudicar. Legal. E para a pessoa que quer aprender o tarô, quer virar um tarólogo, sem dúvida o seu curso é um caminho excelente, mas vamos falar que a pessoa não quer fazer um curso nesse primeiro momento, até porque talvez ela tenha algum preconceito contra o tarô, ela quer ir colocando o pezinho na água ali aos poucos. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo seria com livros. Eu acho que livros é um primeiro passo para ver se a pessoa até gosta do assunto, se interessa no assunto. Eu tenho um livro que ele é best-seller no Brasil, ele chama-se Curso Completo de Tarô, ele é estruturado em 30 lições, onde a pessoa faz uma autoavaliação também, já vem com o baralho, e é como se ela estivesse tendo aulas comigo. Legal. Então, a partir daí, se ela gostar do tarô, ela compra outros baralhos, outros livros, e aí pode ir para cursos. Mas também nós temos, às vezes na internet você encontra palestras, às vezes tem congressos, por exemplo, assim, eu realizo congressos de tarô. Eu faço parte de uma rede de congressos internacionais de tarô. Eu sou diretor membro do Brasil. Cada país tem um tarólogo que cuida dos congressos. Eu fiz o ano passado o primeiro congresso internacional, mas eu faço desde 2002 o Congresso Brasileiro de Tarô. E todo mundo faz. Então, ou seja, às vezes a pessoa fala assim, para que serve o tarô? Eu queria conhecer um pouco mais. Temos os congressos também. Mas eu acho que o livro é o principal porta de entrada para quem deseja entender um pouco do tarô. Perfeito, maravilha. A pessoa comprando seu livro, ela já recebe um tarô. E aquela pessoa que falou, olha, não vou comprar o livro, vou comprar primeiro o tarô para ver ali. Tem muitos baralhos. Qual que a pessoa escolhe? Aí já é um erro. Comprar o baralho sozinho é um erro. Tá. Por quê? O que acontece com o tarô, que nós temos hoje no mercado, ele é um sistema capitalista, o tarô, a produção de tarô. Você tem no mercado hoje, em catálogo no Brasil, acho que uns 500 tarôs, mais ou menos. Então, ou seja, qual o tarô? Primeiramente, o tarô é o que mais liga a pessoa no sentido visual, mas ele tem uma estrutura. Então, tem alguns tarôs que nós chamamos de clássicos, que são os básicos, que o estudo tem que começar por eles, que é os clássicos baseados no tarô de Marsella. Deles surgiram inúmeros outros tarôs. Então, você primeiro vê a base. Mas a pessoa às vezes quer começar por um logo lá transcultural, um logo muito ilustrado, também pode, que tem o tarô de Waite, também é muito bom. Mas só baralho em si, ela pode querer trabalhar muito com a parte visual, tipo, o que minha intuição diz? Vou olhar pra cá, o que a carta me diz? Olha, a carta não diz nada porque ela não tem boca, entendeu? Então não vai acontecer nada. E, mas é uma intuição. Quem hoje está preparado para trabalhar com intuição? Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque nós temos que estar preparados espiritualmente, entender o que é uma energia espiritual, entender o que é a minha intuição, o que é o meu achismo. Porque às vezes a pessoa está assim, com conflitos afetivos, tem que pagar o boleto de manhã, que não tem dinheiro, ela está super preocupada. Então ela vai abrir o tarô, ela já está com a mente carregada de problemas. Então ela não vai conseguir nunca usufruir desse aspecto espiritual intuitivo que pode existir com o tarô. E detalhe, você não precisa ser médium para trabalhar com o tarô, nem ter mediunidade, nem ter conhecimento. Se você for um cético, você também pode trabalhar muito bem com o tarô. Aliás,
quanto menos ideias místicas você tiver com o tarô, melhor você vai ter um aproveitamento dele. O grande problema do tarô é que as pessoas agregam o misticismo e a religiosidade dela, que ele está totalmente fora desse campo, ele é autônomo, ele não está ligado a nenhuma fraternidade, a nenhuma religião, a nenhum grupo espiritual. Então, às vezes, a pessoa quer misturar tudo. Porque o tarô tem a ver com a espiritualidade? Não, tem a ver com o seu com a sua autoconhecimento. Entendi. Não tem a ver com a espiritualidade no sentido religioso, no sentido espíritos. Não tem. Não tem a ver com fraternidade, não tem a ver com nada disso. Então a pessoa ela quer associar, às vezes, esse movimento mais espiritualista com as cartas, com e tudo mais, e ela pode realmente acabar interpretando muito errado os símbolos do tarô, que ele não vai se conectar muito com essa área. Entendi. A espiritualidade, ela interfere no resultado do jogo, qual carta vai sair, porque energeticamente vai e tem uma interferência ali na carta que está saindo. Só que a análise daquela carta não é uma análise espiritualista, é uma análise... pessoal, é humana. Racional. Racional, humana. E a partir do meu conhecimento daquele símbolo. Daquele símbolo em relação àquela pergunta, em relação à posição. São técnicas de leitura. Não tem nada a ver veio na minha mente uma coisa quando eu vi a carta. Isso não existe no tarô. Se existir, é da pessoa, não é do tarô. Entendi. E mesmo assim, dessa pessoa, até que ponto ela está falando do tarô ou ela está falando do achismo dela? Porque existe um fino véu aí entre aquilo que é o mundo e aquilo que eu, como ser humano, penso. Então, às vezes, se eu estou numa carga emocional muito forte, como é que eu posso ter separar tranquilamente aquilo que me vem do mundo espiritual daquilo que eu penso aqui da minha carga? E a minha carga emocional, que é o meu primeiro corpo astral, ele é muito mais forte para mim do que o transcendente da camada espiritual. A camada espiritual, que são os últimos corpos áuricos, só chega até mim se eu tiver com o meu corpo astral muito sereno. Muito tranquilo, meus chakras totalmente equilibrados. Porque se meu chakra estiver carregado, meu corpo astral estiver carregado, tudo isso de mundo espiritual, de entidade, anjo, seja lá o que for, não chega. O mais provável, então, é que se um leigo tentar analisar uma carta do tarô, ele vai criar ali um viés de confirmação para justificar aquele padrão que ele está tendo na vida dele e caso você jogasse o tarô para a pessoa de uma forma séria, o tarô podia apontar um outro caminho. Exatamente. O grande problema é esse. Hoje há uma tendência muito grande a jogar o tarô por intuição. Só por intuição, a pessoa tem que estar muito bem preparada. É possível? Eu também acredito que sim. Existem bons médios. Sim. Mas o tarô não precisa de mediunidade para jogar. E mesmo nessa mediunidade, ela tem que estar muito bem espiritualmente equilibrada, muito bem trabalhada de si, para que possa separar o seu momento de vida do momento espiritual da pessoa ou da situação que ela estiver jogando. Entendeu? Por isso que a técnica é melhor. Aí, voltando à questão do baralho, por que não comprar qualquer baralho? Às vezes a imagem do baralho, ela tá ilustrada de uma forma que para a pessoa pode passar sentimentos diferentes do que seja aquele símbolo. Uhum. Porque aquilo é uma ilustração feita por por um desenhista aí, que ele foi contratado pela editora. Os baralhos não são desenhados por pessoas espiritualistas ou, sei lá, uma entidade, nada disso. Uhum. São pessoas contratadas. Olha, a editora vai lá, dá para a pessoa uns 10 livros lá, vê esses livros, vê esses baralhos, eu quero um novo. Cria para mim um baralho novo. Ela vai e ilustra. Muitos baralhos têm símbolos equivocados. Os símbolos não estão adequados à estrutura do tarô. Por isso que o livro é importante. Porque o livro vai dar à pessoa um pouco da história do tarô, um pouco da estrutura do tarô, um pouco do significado das cartas do tarô. Se ela compra só o baralho, vira figurinha colorida de álbum de coleção. Sim. Entendeu? Então por quê? Porque ela vê aquele monte de figurinha colorida, ela quer entender, mas não entende, porque ela não conhece o significado daqueles símbolos. Então por isso que é importante comprar um livro ou fazer um curso para então ser orientado para você então fazer a tiragem. Tá, vamos pegar uma carta, por exemplo, a carta do louco. A edição vai colocar aqui várias cartas do louco de diferentes baralhos para o pessoal entender que são diferentes desenhos, mas elas representam o mesmo conceito. É a mesma carta? Exato, é a mesma carta, o mesmo conceito. Por quê? Como ali é uma arte, aliás, o tarô é a arte do mundo. Se você pegar os baralhos do século 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e colocar um do lado do outro, você vai ver uma evolução da arte também. Uhum. Porque isso é feito por ilustradores, artistas. Então, os primeiros baralhos, a tecnologia era diferente, o modo de se pintar era diferente, os baralhos atuais também. E agora, inclusive, tem baralhos desenvolvidos pela inteligência artificial.
onde a pessoa ela diz lá como é que vai ser ilustrado, o que vai ter, o que não vai ter, e a inteligência artificial faz a ilustração. Tá. Então, ou seja, é a evolução do tempo. Isso é possível? Claro que é possível, mas ela está na inteligência artificial. Então, a pessoa, quando ela vai, então, comprar um baralho, se ela não tiver esse conhecimento, por exemplo, o que é o louco? O louco será sempre um jovem com uma mochilinha nas costas, um bastão, ou um animalzinho tentando morder ele, no meio, sei lá, da natureza, ou numa estrada, geralmente vestido de bufão. Então, existem características desse louco, né? Mas eu também posso adequar ele a alguma mitologia ou algum aspecto transcultural. E o problema do tarô é esse também, porque muito do significado da carta, às vezes, foi buscado e ilustrado de acordo com alguma mitologia. Então, acaba também transformando esse aspecto imagético da carta. Então, por isso que conhecer a história, a estrutura, o desenvolvimento, você vai entender, então, os diversos tipos de baralhos e os diversos tipos de usos do tarô. Porque, na verdade, é uma coisa infinita de estudo, de estruturas do tarô. Então, por isso, para que a pessoa possa, aí sim, escolher o baralho que ela acha mais interessante, que esteja de acordo com a estrutura simbólica da carta. E o tarô ele foi criado com essa finalidade que a gente usa hoje em dia, de trazer esse autoconhecimento, essa questão do oráculo? A questão do autoconhecimento ela é muito recente na nossa cultura. Tem uns 100 anos, mais ou menos, 200 no máximo. Porque até o século XIX as pessoas eram relacionadas ao que ela tinha que fazer. Ela nascia de uma família de advogados, a filha ia ser advogado, ela ia ser de médico, ia ser médico. É ferreiro, ia ser ferreiro, entendeu? Quejeiro, ia ser quejeiro. Então, você não tinha muito quem sou eu, o que eu quero da vida. Só no século XX para cá que a gente buscou muito quem sou eu, o que eu quero da vida, o autoconhecimento, enfim, as castas não tem mais tantas divisões da estrutura social como havia até o século XIX. Então o tarô, essencialmente até o século XIX, ele tinha uma função. Era uma função mais adivinhatória, mas também lúdica. Historicamente o tarô surgiu de um modo de brincar com o tarô. E como hoje ainda existe nos cassinos, você joga tarô nos cassinos de modo de jogatina. O tarô, historicamente, surgiu como jogatina. Mas a partir do momento que havia, enfim, toda essa questão do uso do tarô de modo lúdico, as pessoas também começaram a observar, eu estou passando por tal coisa, peguei essa carta, essa carta parece estranha comigo, tem a mesma coisa que eu. Tem vários relatos disso. Aí sim, historicamente, documentos, músicas, sonetos, poemas, falando sobre essa estrutura que foi ao longo das décadas de um século ou dois se desenvolvendo. Como oráculo mesmo, nós temos registros a partir de 1540. É o que nós temos como registro de uso oracular. E aquilo se estendendo até mais ou menos o final do século XIX, quando realmente começa a ser usado por cartomantes, e aí sim, grandes sibilas e pessoas que trabalham com cartomancia no geral. Mas eu diria que foi no século XX mesmo que ele ganhou todo esse corpo que nós conhecemos hoje do tarô, tanto quanto o sistema adivinhatório, ou terapêutico, ou de autoconhecimento. Tudo que nós conhecemos do tarô hoje advém do século XX. Antes disso, era muito pouca coisa. Perfeito. E você disse que de 1540, né, que veio o primeiro registro. Nós temos o primeiro registro. E de quando que é o tarô? Olha, ele começou a surgir, assim, as ideias e sendo falado 1390, 1395, são os primeiros registros que nós encontramos sobre o jogo do baralho em si, né? Depois disso, nós temos várias leis, inclusive proibindo o uso do tarô nessa época, mas tem a ver com religião. Teve a ver com que as pessoas elas trabalhavam para jogar cartas, para brincar com a carta. Então, foi proibido jogar carta durante o horário de trabalho, de segunda a sexta, só podia jogar domingos e feriados. Então, o tarô tem uma história muito rica. Inclusive, o tarô já foi usado como dinheiro durante as guerras, quando faltava papel, moeda, a pessoa escrevia atrás de um baralho, de uma carta, quanto é que ela devia para o outro. Enfim, o tarô tem uma história muito interessante, social também. Interessante. Até por ele ter algumas cartas, né? Tem a morte, tem o diabo, e por muitas pessoas não entenderem o tarô, não entenderem a origem dele, algumas pessoas relacionam com questões religiosas e acha que tem gente que vai achar que é meio diabólico, tem gente que vai relacionar com maçonaria.
o que é verdade e o que é mentira nessa história, nessas crendices que as pessoas trazem em relação ao tarô? Tudo que você falou. Tudo é verdade ou tudo é mentira? Tudo que você falou é mentira. Tudo que você falou é crença. Isso aí foram aspectos que os leigos foram inventando, desenvolvendo, mas quando você vai ler a história do tarô, quando você vai ler a estrutura do tarô, nada disso faz sentido. Perfeito. E assim, você já estudou tarô 40 anos, você tem 18 livros publicados, você é referência brasileira nesse assunto. Dos seus estudos, ele começou como uma brincadeira, entre aspas, ou uma forma de colocar conhecimento ali e passar esse conhecimento pela frente através das cartas? Não, o tarô começou, como eu falei, eu estudava astrologia e de um dado momento eu conheci o tarô e passei a usar o tarô. Sim, a criação do tarô, ele foi criado como uma forma de passar um conhecimento de pessoa a pessoa, sem que fosse uma forma escrita, passar um conhecimento através das imagens. Isso aí foi criado, foi criado e foi dito através de um livro e que persiste até hoje, inclusive, do Antônio Cor de Gebelin, em 1784, onde ele colocou uma história que o tarô tinha vindo do Egito, que o tarô foi feito pelos sacerdotes para preservar o conhecimento, blá, blá, Sim. blá, 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 blá. E esse blá, blá, blá foi numa época assim que as pessoas que não conheciam o Egito, não conheciam a língua egípcia, inclusive esse Antônio Cor de Gebelin, ele traduziu muitos papiros egípcios, inclusive, e disse que as cartas eram os hieróglifos também. Só que 20 anos depois, Champollion descobriu os hieróglifos egípcios e pela Pedra de Roseta, e nada do que ele disse era verdadeiro. Mas aí já caiu no gosto popular, né? Então, não tem como você... Mentira contada 1000 vezes, vira verdade, aí né? Como eu falo assim, aí já é um assunto que não tem como você esclarecer, porque isso já está numa camada da sociedade em que não tem como mais retirar isso. Seriam crendices, por exemplo, assim, quando a pessoa fala assim, não deixa a gaveta aberta que chama coisas negativas, entendeu? Não deixa o chinelo virado, acontece isso, não come leite com manga. São crendices populares. Perfeito. Ney, a gente tá chegando ao final, eu queria ouvir de você qual a frase, qual o ensinamento final você gostaria de deixar para a pessoa que tá com a gente aqui, que assistiu até agora? É uma frase minha já... de décadas. O autoconhecimento é a única evolução. Você pode ter milhões de profissões, cultura, ideias, experiências de vida, mas se você não souber o limite dos seus sentimentos, o limite do seu amor, da sua paixão, da sua ambição, da raiva, do ódio, porque o autoconhecimento é você saber os limites. As pessoas confundem o autoconhecimento como orar, fazer mantra, buscar espiritualidade, nada disso. O autoconhecimento é saber até onde vai a minha agressividade, até onde vai a minha paixão, até onde vai de um modo onde, ao detectar aquele limite, eu não vá destruir a minha vida ou destruir a vida de alguém. Então, o autoconhecimento é esse limite que nós temos para que a gente possa estar sempre gerando coisas boas para nós. E o autoconhecimento é a única coisa que a gente leva, inclusive, dessa vida. Para quem acredita em karma, por exemplo, ou reencarnação, a única coisa que a gente leva é o conhecimento. Nenhuma. Como dizia minha avó, caixão não tem gaveta. Então, não tem como você levar nada de material dessa vida. Somente o que você conhece. E dentro desse conhecimento, seria o autoconhecimento. Seria o quem eu sou e o que eu quero da vida. Perfeito. Ok? Ney, e como é que o pessoal encontra você? Fala um pouco. Hoje você está focado mais na questão dos congressos? Você está atendendo também? Não, hoje eu estou mais com a escola. Com a escola online de tarô, que vai ter muitos cursos, muitas atividades. Os cursos são um ano de curso. Então, eu inicio o curso em janeiro, termino só em dezembro. Então, ou seja, estamos já em atividade. Quem quiser fazer aulas de tarô, pode deixar lá na escola. Tem a lista de espera já para o ano que vem. Está aqui na descrição. Pelo tarotista.com.br. Então... tem cursos, os 70 arcanos, que é o curso básico mesmo de tarô, a introdução, onde a pessoa vai saber tudo sobre tarô, como jogar e para todas as áreas. E também temos cursos avançados e fazemos anualmente os congressos. Eu participo de congressos internacionais, eu costumo viajar bastante. E agora, por exemplo, para o próximo,
para maio já estarei em Portugal, depois tem México, depois tem Miami, tem vários congressos que a gente faz ao redor do mundo. O nosso vai ser em julho, aqui no Brasil, de 24 a 29 de julho. Vai ser online esse ano, e só o ano que vem vai ser presencial, porque um ano é online, outro ano é presencial. Esse ano é online. Então, temos de 24 a 29 de julho o online. Estão convidados a fazer a inscrição e a participar. E os livros meus estão aí na Amazon, em todas as livrarias, enfim, estão os best-sellers aí. Perfeito, maravilha. Pessoal, a gente deixou aqui, então, na descrição, os contatos do Ney, do curso, dos livros. Pessoal que se interessar, consegue acessar tudo aqui e comprar. Então é isso, chegamos ao final. Isso, Ney, obrigado, Augusto. Muito obrigado. Sucesso para você, muita luz. Amém, amém. É isso, então. Pessoal, chegamos ao final do episódio. Peço para vocês se inscreverem aqui para se receber